Quando ele teve a parada cardiorrespiratória, na segunda vez, que tiveram que reanimar ele, ele ficou respirando por aparelho, o pulmão não reagia, ficou 5 dias respirando por aparelho. Então foi num momento de muita dor. Hoje, até quando eu toco nesse assunto para o meu marido, ainda é um assunto muito delicado, mas para mim é algo muito, muito real na minha vida, porque foi naquele momento de dor que o Senhor realmente fez eu entender que Ele era tudo na minha vida. Mas, na verdade, Deus deu essa canção para mim num momento de dor mesmo. Eu tinha o meu segundo filho, ele estava com 1 aninho e 10 meses, mais ou menos, quando ele teve uma crise de insuficiência respiratória devido a uma alergia que ele tinha na laringe. Então, lá no hospital, né, depois dele ter sido entubado pela primeira vez, né, lá no hospital o Senhor me deu uma canção. Lá no hospital ele deu toda a canção para mim. Lá, depois de ver ele naquele estado, estava num isolamento na UTI do hospital, entubado, numa crise grave de insuficiência respiratória. Então essa primeira canção surgiu no meio de muita dor, onde eu estava sozinha na sala de espera, né, depois de ter deixado ele na mão dos médicos, e onde eu não via ninguém, sozinha, e eu precisava de um amigo naquela hora, né? E lá no hospital o Senhor me fez lembrar de uma oração que eu tinha feito quando eu tinha só a Dai, que era a minha filha mais velha. E então eu entreguei ele para o Senhor. Eu tinha feito uma oração num culto que o pastor disse assim, ó, entrega tudo que você tem para Deus. Eu morava de favor, eu estava desempregada, não tinha carro, não tinha, Senhor, não tenho emprego, não tenho carro, não tenho nada. O que eu vou te entregar? Aí eu olhei para minha bebê, para minha filha mais velha. Eu falei assim, eu te entrego meus filhos. Eu entreguei meus filhos naquela noite para o Senhor. Eu disse, meus filhos te pertencem. Eu tinha só uma filha. E lá no hospital o Senhor me fez lembrar da oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, pode levar, porque eu te entreguei. Meu Deus. Porque tu és a minha porção. Tu és tudo o que eu preciso. Que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Então foi num momento de muita dor. Hoje, até quando eu toco nesse assunto para o meu marido, ainda é um assunto muito delicado, mas para mim é algo muito, muito real na minha vida, porque foi naquele momento de dor que o Senhor realmente fez eu entender que Ele era tudo na minha vida. Que ele fez literalmente eu entender que Ele é tudo na minha vida. Que eu posso perder minha família, eu posso perder as pessoas que eu mais amo, é meu esposo e meus filhos. Eu não imagino a minha vida sem eles. Mas eu ainda prefiro Cristo. Então Ele é a minha porção. Ele é o amigo que está comigo e que nunca vai me deixar. E que se o Senhor levasse meu filho, um dia eu ia encontrar ele. Porque eu creio no poder da ressurreição, que nós vamos nos encontrar um dia. Ela tem um impacto muito profundo em mim, então não tem como eu cantar e não me emocionar cantando ela, porque ela é real na minha vida. Essa canção não é só letra, ela não é só palavras, ela tem uma profundidade viva dentro de mim. Então não tem como eu cantar e não me emocionar. Então peço perdão pela voz embargada. Então a segunda canção que Deus me deu é uma canção que nasceu pela segunda vez do meu filho na UTI. E agora não com insuficiência, mas com uma parada cardiorrespiratória. Né, pela segunda vez numa UTI, numa sala de hospital. Mais uma vez a nossa fé sendo colocada à prova. Então essas canções nasceram, três canções nasceram do meu filho na UTI. A segunda canção que nasceu foi um clamor do meu coração para o Senhor. Porque o Senhor, eu sei que eu não mereço. Eu não mereço nem que o Senhor olhe para mim. Não mereço nem o teu favor. Mas eu te imploro. Ouve o meu clamor. Eu te suplico, ouve meu clamor. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia porque a gente estava só o pó da rabiola. Porque a gente ministrava na igreja. E nós cuidávamos de um culto. A tarde da bênção era nossa. A gente ministrava a palavra, a gente ministrava o louvor. A gente vinha cantar no culto à noite, deixava nossos filhos na UTI. Porque a gente não podia dormir lá. Então a gente vinha para a igreja, ministrava o culto, ministrava o louvor. Então a gente estava só o bagaço. Nós morávamos no fundo da igreja. Então, para nós assim foi um tempo assim muito espremido por Deus. Então eu só falo assim, ó, só ouve meu clamor, tenha misericórdia. A gente não dormia, a gente não comia, a gente só clamava o Senhor pela misericórdia dele na nossa vida. Por mais uma vez, estávamos sendo exprimidos por algo que não é fácil para um pai e para uma mãe, né?
ver a vida do filho escorrendo pelas mãos, assim. Então, eu acredito que as canções, elas são como poesias. Mas quando você faz aquela canção que tá no teu coração, é como você fizer aquela frase finalzinho, eu te amo, meu Senhor. Né? Eu acho que para Deus é mais ou menos quando a gente recebe um cartão comprado, mas escrito à própria mão no fundo. Eu acredito que a canção, quando ela nasce do coração, ela é assim. E como você falou, às vezes a terceira canção que o Senhor me deu, por exemplo, ela nasceu de uma forma bem diferente, embora na mesma situação. Mais uma vez, meu filho na UTI, agora o meu marido com ele no hospital, porque eu tinha uma bebê que amamentava. E eu tinha só o ritmo, só a melodia. Eu tocava em casa, porque é o que me consola, né? Tá na presença do Senhor, tocando, e me veio uma melodia, mas eu não tinha letra. Eu tentei fazer, inclusive, né? Melodia, mas... Aí Deus enviou na minha casa uma irmã que fazia pouco tempo que a gente tinha conhecido na igreja, a Pamela, ela faz parte do meu testemunho, e ela passou pelo supermercado, ela fez compra, ela levou lá em casa, ela fez janta para mim, para as duas meninas, a mais velha e a mais nova. E ela falou assim: Joyce, eu vou dar banho nas tuas meninas e nós vamos fazer um culto na tua casa. Eu vou ser a pregadora, você vai ser a que vai fazer o louvor. A Daiane, que é a mais velha, ela tinha uns 6 aninhos, 5 aninhos. Ela vai ser a que vai dançar. A Susan, que era bebê, essa vai ser a que vai dar trabalho para os diáconos. E a gente vai fazer um culto. Mas então eu vou lá no quarto, vou preparar uma palavra para pregar enquanto tu prepara as canções. E ela foi pro quarto. Depois de um tempo ela voltou: Joyce, eu não tenho uma pregação, mas eu escrevi uma oração. E quando ela me mostrou a oração, eu tentei preparar um versículo para ler, uma palavra, mas não vinha nada. Mas aí eu orei e escrevi o que eu estava orando. Aí quando ela me mostrou o papel, eu fui lendo e saltou aquela letra perfeitamente. Eu disse: peraí! E comecei a tocar a melodia e não precisei mudar uma vírgula da canção. Deus. Então, ela não tocava nada, ela não tocava instrumento nenhum. Ela cantava rap com o marido dela. E quem compunha também era o esposo dela, não ela. Então surgiu dessa forma. Então, de uma oração. A canção surgiu de uma oração. E o Salmo 5 era uma canção que virou uma oração. Né? Então é impressionante o que Deus faz, né? Porque ele conecta, né? E, pastora Joyce, esse tempo com teu filho na UTI, o que aconteceu depois? Como é que veio essa cura? Como é que ele saiu dali? Então, foi muito, muito incrível. A última vez que ele foi para a UTI, a segunda vez que ele teve parada respiratória, uma irmã da igreja chegou no final do culto para mim e falou assim: Joyce, não te preocupa, Deus não vai recolher o teu filho. E ele vai dar um presente para vocês. Oh, glória. E eu descobri, eu estava grávida da minha terceira filha naquela semana. E realmente ela é um presente de Deus na nossa vida. Ela está com 16 anos hoje. E na terceira vez que ele foi para a UTI, ele foi por precaução, devido ao histórico que ele tinha. Mas a médica falou assim: não, a gente vai levar ele para a UTI por causa do histórico de parada respiratória, para a gente ter certeza que não vai acontecer nada, para que já esteja ali. Mas dali, ele já foi logo para a pediatria e foi melhorando. Ele não foi mais para a UTI daquela última vez, ele não precisou mais ir, ele só precisou ir regularmente para o hospital para ter certeza que não ia acontecer, e ele só foi melhorando. Quando ele teve a parada cardiorrespiratória, na segunda vez, que tiveram que reanimar ele ficou respirando por aparelho, o pulmão não reagia, ficou 5 dias respirando por aparelho. O médico falou que ele não ia falar, que ele não ia andar, porque eu demorei para entregar ele para os médicos reanimarem, né? A mãe fica desesperada, ele teve a parada no meu colo. Então, o médico desenganou ele. Como ele ficou quase 10 minutos sem oxigênio, né, ele poderia ter umas sequelas graves. E hoje, graças a Deus, ele com 20 anos, inclusive ele também é compositor. Glória a Deus. Né, ele tem umas canções lindas também que Deus dá para ele. E hoje ele está 100% curado. Glória a Deus. E você entregou curado. Ele para Jesus, eu entreguei, né? ele pro Senhor. Eu lembro muito de Abraão, gente. Estava contando essa história, a pastora Joyce estava lembrando de Abraão, que Abraão levou e deu Isaac para Deus, devolveu Isaac para Deus. E quando ele devolve, ele tem acesso ao cordeiro.
Então é realmente aquilo que você falou. Eu dou tudo que eu tenho para Deus. Meus filhos, meu esposo, nada é mais importante do que o Senhor. Mediante essa entrega, nós temos acesso a quem? Ao Cristo.